Tem aqui mais uma pergunta, bem interessante também. Ele diz assim: o perverso tem um mecanismo de defesa do desmentido e o neurótico de negação. Qual é a diferença na prática? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Observa, a negação é diferente da denegação, do desmentido. Na negação, eu reprimo a castração. Então, o neurótico, a figura do neurótico é aquele que, ao enfrentar a ameaça de castração, ele recua ou reconhece-se castrado. A formação do masculino e do feminino. Né? Tem nada a ver com sexo, com gênero, nada disso. Tá? A formação desse masculino e feminino se dá pela aceitação da castração ou a sensação da ameaça de castração. Então, esse sujeito é composto por uma falta. Ele nega naquele momento o seu próprio desejo, ele reprime, ele nega que haja uma falta. Ele vive como se estivesse completo. Vive como se, por isso que ele nega. Então, há uma negação nesse sentido, entende? Eu nego a minha realidade, parece que minha vida está completa. Eu preciso disso. Nego de que forma? Por meio das coisas que preenchem a vida. Freud, então, vai colocar as 4 características da pulsão, dizendo que elas vêm do corpo, elas têm uma fonte fixa, elas têm um objetivo, é a satisfação completa, mas elas não têm mais um objeto. O objeto se perdeu. Aquilo que Lacan vai falar de falo, vai falar chamando objeto A. Freud vai falar, então, desse desejo de ter algo que nunca mais eu vou ter. Então, eu nego a falta, eu vivo a falta. No processo da análise, a gente é conduzido a perceber que aquele objeto que a gente elegeu como, isso vai resolver minha vida, não resolve coisa nenhuma. Por quê? Porque a hora que eu chegar naquele local, é como um arco-íris. A hora que eu chegar lá no final, o arco-íris vai estar em um outro lugar. Já a denegação, ou o desmentido do perverso, ele finge, ele constrói um simulacro, ele não aceita a castração. Olha, o neurótico aceita a castração, ou ele foge de ser castrado. Já o perverso, ele nega a castração, porque ele constrói um simulacro. Ele não vê na mãe uma castração, ele forma para a mãe um falo, um desejo. Ele desmente o pai. Ele é o só que não, essa é a expressão que eu usei até numa aula. O que é o só que não? SQN, né? Só que não é, eu reconheço que você é a autoridade. Só que não, a autoridade sou eu. Então, o perverso, ou o que desmente, ele desmente o pai. Ele não está atravessado por aquilo que a gente chama de nome do pai, pela figura da lei. Enquanto o neurótico nega, mas vive em torno da lei, o perverso, o obsessivo tem um quesinho de perversão, né? O perverso, ele não nega a lei, ele é a lei. Ele desmente o pai. A lei do pai é a lei dele mesmo. Então, ele é pai de si mesmo. Então, é por isso que ele desmente o pai. Qual mentira ele desmente? A mentira de que ele não tem falo. Ele diz, claro que ele tem. Ele tanto tem que ele concede à mãe o falo dele. Então, assim, ele é o desejo da mãe, mas não é porque ele é o objeto da mãe, porque ele vai dizer o que a mãe deverá desejar. Então, ele assume o lugar do pai. Ele mata esse pai, simbolicamente falando. Então, nós temos aí a figura do desmentido como estruturante. É muito importante a gente não esquecer desses padrões, tá? A gente está falando de uma estrutura, não estamos falando de doença. Não estamos falando de um psicopata. Estamos falando de alguém que é incapaz de internalizar valores. Ele dá os seus próprios valores. E é por isso que para a psicanálise existem muitos perversos, socialmente úteis, que vivem, conseguem conviver na sociedade, mas não internalizam os valores da sociedade. Eles internalizam ou eles constroem os próprios valores. Por isso eles trabalham na figura do desmentido e não da negação. E sim da denegação. Eu nego a negação. Eu nego a falta. O neurótico sente a falta e tenta tamponar de algum jeito. Já o perverso não sente a falta. Por isso ele é incapaz do vínculo com o outro. Ele não precisa do outro. Ele não constrói uma relação com o outro. Ele diz o que o outro deve esperar dele.
Enquanto o neurótico olha para essa figura do grande outro, da mãe, né, que a gente acaba chamando de mãe, mas por mãe na psicanálise é tudo aquilo que de alguma forma me olha e me diz quem eu sou, né? Não é a figura materna, aquela mulher, não, é tudo aquilo que olha para mim e diz quem eu sou, um comportamento bem ligado a comportamentos neuróticos. Já o perverso não precisa disso, ele sabe quem ele é, ele tem certeza de quem ele é, e ele tem que fazer o outro perceber quem ele é. E se o outro não perceber, azar do outro. Ele não constrói ponte. E um vive com uma ponte que ele nega que foi destruída. Então ele fantasia. O outro não tem essa capacidade de fantasia, ele perde essa capacidade. Essa seria então, de forma sucinta, a diferença entre negação e desmentido. Um construindo uma estrutura perversa, o outro construindo uma estrutura neurótica.